Olá, como está? Forte e grande abraço para você que veio hoje fazer mais uma reflexão pelas Escrituras e coloquei como tema pelas Escrituras chegamos a Deus. Eu quero tomar o texto de Isaías no capítulo 59, versículos 1 e 2, que diz assim, leia: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, amigo, amiga, a mão do Senhor não está encolhida. Ela está, no caso, então, estendida para salvar. E também o seu ouvido. Ele não está surdo, ele quer ouvir. Mas a situação com que o ser humano se encontrava aqui nesta época, e uma situação que em todas as épocas o ser humano nasce, cresce, vive, interiormente é nesta situação que nós nos encontramos. Uma vida, diz assim, os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Ou seja, não é que Deus não queira ouvir, não é que Deus não queira responder, não é que Deus não queira nos tomar para si, antes pelo contrário. Mas Deus decidiu fazer um caminho para que pelas Escrituras nós verdadeiramente venhamos a chegar até Ele. E em Marcos 15, no versículo 37 e no 38 diz assim, leia comigo: Mas Jesus, dando um grande brado, um grande grito, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto até baixo. Então o véu do santuário, o santo que ia ao santo dos santos, que ia à intimidade de comunhão com Deus. E você veja que se rasgou como? Não foi da terra para o céu, foi do céu para a terra, foi do alto até baixo. Foi a mão de Deus, como diz lá, que Deus, o Pai, estava em Cristo, reconciliando o mundo para consigo mesmo. Veja, quando isto aconteceu, é tão profundo, amigo, amiga, que houve um centurião, nós vamos ler o versículo logo a seguir, o versículo 39 do capítulo 15 de Marcos, diz assim, leia, para nós termos a percepção do poder de tudo o que estava ali acontecendo. O centurião, que estava em frente dele, em frente desta cena, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então, amigo, amiga, com aquele grande brado, aquele grande grito, esta alma foi alcançada. Este centurião reconheceu, creu em si e recebeu em si a revelação de quem ali estava. E é pelas Escrituras que nós chegamos a este Deus. E olhando para a cruz e a forma com que o Senhor Jesus bradou e o Pai rasgou o véu do templo que nos separava, como nós dizíamos em Isaías, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que vos não ouça, agora não. Agora estava havendo a oportunidade, não somente de Deus nos ouvir, mas nos tomar para si em Cristo. E Hebreus 10, no versículo 19, leia, tendo, pois, irmãos, intrepidez, para quê? Para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. Veja, amigo, amiga, que profundidade de palavra. Em termos intrepidez para entrar pelo sangue, por essa obra, por esse momento, por esse brado, por esse véu que o Pai rasgou através do sangue do seu Filho. E diz também lá em Hebreus 6, versículo 18, ainda diz assim, que eu estava aqui a ler, forte alento
tínhamos nós que já corremos para onde? Para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Veja, há uma esperança que foi proposta, a qual temos por âncora, âncora das emoções e dos sentimentos, que é a alma, segura e firme, e penetra além do véu, onde Jesus, e agora veja, como precursor, quer dizer, como primeiro, como aquele que tomou a frente, como que tomou a dianteira, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, amigo, amiga, o que nos separava, o que fazia com que a vida e o problema com que nascemos e vivemos fazia com que Deus não nos ouvisse, agora, em Cristo, e nesta situação, e neste brado, e neste véu que se rasgou, não somente Ele nos ouve, mas Ele nos aceita e nos recebe em si desta forma extraordinária. Por outro lado, eu quero que venhamos entender o seguinte: quando Jesus morreu nesta situação, quando bradou e morreu, e o véu se rasgou, simbolizou dizer que Deus, Ele saiu daquele lugar para nunca mais habitar em templo feito por mãos humanas. Acabou. Deus não habita mais. E é tão sério o que estou a dizer, que, por exemplo, eu vou dar até uma introdução da passagem que nós vamos tomar das Escrituras. Você já ouviu falar do jovem Saulo? Você for lá em Atos dos Apóstolos, especialmente o capítulo 7 ali, quando fala de um jovem cheio do Espírito Santo, chamado Estevão. E na época, aqueles que foram alcançados pelo Senhor Jesus eram chamados de a seita dos Nazarenos, a seita do Nazareno, os do caminho. E havia um jovem chamado Saulo, com dupla nacionalidade e extremamente religioso, instruído, segundo ele, se você for lá ler, aos pés do grande mestre da religião judaica, Gamaliel, e outros mais, e era um rapaz exímio, era um rapaz que ele mesmo vai revelando, lendo a história da vida do jovem Saulo, que se tornou no apóstolo Paulo, que ele recebia cartas dos principais, dos príncipes, dos sacerdotes, para perseguir a seita dos nazarenos, os do caminho, e matá-los. E quando então aconteceu esse jovem Saulo decidir presenciar a morte do primeiro mártir, o discípulo Estevão, cheio do Espírito Santo, nós vamos assistir aí, e é aqui que os meus e os seus olhos do nosso espírito, do nosso coração, não podem perder de vista, porque aqui nós vemos o agir do Espírito Santo. Nós temos que entender como ele age, quem ele procura, onde ele vai, como ele entra, como ele trabalha, como ele cuida, como ele orienta, como ele guia, como ele convence, e por aí vai. E diz que o jovem Saulo consentia a morte de Estevão, e que Estevão, de joelhos, fitando os olhos nos céus, diz ele que via os céus abertos e Jesus à direita do Pai, e que estava de pé, ou seja, se levantou para assistir ao primeiro mártir da igreja. E que, naquele momento, ele dizendo tal coisa, ele falava, a acusação dele era esta. Ele dizia: Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. E aquilo foi uma ofensa, uma agressão tão grande, e ainda mais quando ele disse que via os céus abertos e anjos descendo e subindo, e o Senhor Jesus na glória. Então, eles decidiram matá-lo, e o jovem Saulo consentia, e o mataram mesmo. E ele disse: Senhor Jesus, entrego nas tuas mãos o meu espírito, e não imputes este pecado para esta gente que vai me apedrejar até à morte. E depois diz que eles pegaram nas vestes de Estevão e colocaram aos pés do jovem Saulo. Isto simboliza dizer que é o agir do Espírito, querendo nos mostrar o seguinte: eu saio do Estevão,
E Jesus o toma. Mas eu estou de olho no jovem Saulo. Eu agora vou agir em ti. Um jovem Saulo mau, perverso, que se tornava num monstro, numa pessoa que matavam. Quando você pode ver que depois lá no capítulo 9, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus mesmo diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Horrível coisa é perseguir contra os agrilhões do Deus vivo, contra a minha igreja. Quando ele diz para Ananias impor as mãos lá em Saulo, que ele estava na rua chamada direita orando, para que descesse o Espírito Santo sobre ele, ele disse: esse homem há de entender o que é sofrer por causa do meu nome. Então o Espírito Santo agora estava ali, simbolizando aos pés do jovem Saulo, e entrar na vida dele. E depois que este processo acontece, e depois que o Saulo se transforma num apóstolo Paulo, e um dia ele tem uma viagem missionária até a Grécia, ele lá aos atenienses, no Areópago, ele prega, ele anuncia a mensagem. E agora veja se não tem semelhança com o que Estevão dizia e ele assistiu a isso. Leia comigo Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então não tem mais isso, não tem mãos humanas metidas nisso. Por quê? Porque foi a carne do Senhor Jesus, porque foi o sacrifício do Filho do Deus vivo, daquele que aquele centurião disse: este homem verdadeiramente era o Filho de Deus, nós matamos o Filho do Deus vivo. Então ele fala, ele diz, olha, e se você ler lá também, Atos 17, ele dizia algo neste discurso, ele diz assim: olha, vejo que em tudo vocês são extremamente religiosos, porque percorrendo a vossa cidade vi os vossos altares e objetos de culto e vi que vocês são extremos no que fazem, na vossa adoração a Deus. Mas também vi um altar onde dizia o seguinte: ao Deus desconhecido, quer dizer, esse Deus que vocês não conhecem e adoram é o Deus que eu estou trazendo a vocês aqui. E ele diz que esse Deus fez o mundo e tudo o que nele existe, que ele é Senhor do céu e da terra e que não habita em santuários feitos por mãos humanas. A mesma coisa que Estevão. Então esse espírito, amigo, amiga, é o mesmo hoje na minha e na sua vida. É esse espírito que nos quer guiar pelas Escrituras, a tamanha verdade, revelando a obra deste Senhor Jesus, bradando na cruz e o Pai rasgando o véu, nos dizendo que pelas Escrituras nós chegamos a este Deus. E Ele não somente nos ouve, Ele nos acolhe, Ele nos atende, Ele nos ampara, nos trata. E por este Espírito e pelo sangue de Jesus, nós somos selados com a salvação eterna. Veja, aqui nesta hora, Deus deu um fim ao templo físico e a todo aquele sistema religioso e de adoração. E você pode ver, por exemplo, eu estava lendo aqui Lucas 13:35, quando o Senhor Jesus diz assim: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Ele de outra feita também disse aos discípulos: este templo aqui não ficará pedra sobre pedra. E no ano 70 depois de Cristo, os romanos, parece que foi o general Tito, veio tudo aquilo, veio abaixo, aquele sistema envelheceu, acabou. E Hebreus versículo 8 e 9 do capítulo 9, leia, outro ponto também, é que enquanto o templo, e isso é o que já vamos ler agora, enquanto este templo físico, este sistema religioso existisse, continuava a antiga aliança. Você veja, por exemplo, o Senhor Jesus, quando tomou o cálice, e isso é dito na hora da ceia do Senhor, dizendo assim: este é o cálice da nova e eterna aliança. Então, é nova e é eterna. A antiga caducou, envelheceu e morreu. Acabou.
é nova e eterna. E então agora sim vamos ler o versículo 8 do capítulo 9 de Hebreus. Querendo isto dar a entender quem? O Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto, uma parábola para a época presente. E, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Refere-se à aliança que estava passando e à nova que estava sendo estabelecida. Na nova, lá no capítulo 8, versículo 13, do mesmo livro de Hebreus, diz assim: quando ele diz nova, esta aliança, nova e eterna, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. E desapareceu, amigo, amiga. Desapareceu. Acabou. Agora, pelas Escrituras, nos chegamos a Deus por esta revelação do brado do Senhor Jesus e do Pai rasgando o véu, nos tomando pelo sangue do seu Filho, nos fazendo nascer de novo, nos abraçando. E a obra é do Espírito Santo. O Espírito Santo hoje, ele nos guia também a verdade para nos mostrar, como nós líamos, que faço questão antes de terminar a nossa reflexão hoje, dizia lá em Hebreus 10, tendo, pois, irmãos, intrepidez para quê? Para entrar aonde? No Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Diz que pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. Ou seja, ele nos recebeu em si, ele nos amparou, ele nos acolheu, ele nos deu acesso. Agora, entrarmos na presença do Pai, porque ele resolveu o nosso problema. Ele matou o velho Adão. O velho Adão, aquela alma vivente, morreu. Agora é o segundo Adão, é espírito vivificador. As minhas palavras, dizia o Senhor Jesus, são espírito e são vida. A nossa alma, como nós líamos também em Hebreus 6,18, diz: forte alento tínhamos nós, que já corremos para este refúgio que nós estamos a tomar conhecimento, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora, quer dizer, o firme amparo, aquele porto seguro da alma, das emoções e dos sentimentos, seguro e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Hoje, esta verdade em nós traz vida ao Espírito, mas também trata do que nós acabamos de ler, das emoções e dos sentimentos que nós enfrentamos no caminho desta vida. Mas temos hoje um caminho que é aquele caminho que Estevão, como eu falei ainda há pouco, eu vejo anjos subindo e descendo. Hoje nós vemos onde o Senhor Jesus habita, no alto e no santo lugar, mas também habita onde? No coração do contrito, do aflito, daquele que o invoca e vai até ele em oração, no sangue de Jesus, dizendo: Senhor, eu venho ao teu trono, mas eu não tenho nada em mim que justifique aqui vir, mas no sangue que me cobre, eu me encurvo de joelhos a um Pai que teve tamanho de um amor e que hoje me recebe em si. Amigo, amiga, hoje vou ficando por aqui. Mas não se esqueça, pelas Escrituras, nós chegamos a este Deus glorioso, a este Pai que é amor, a este Filho que bradou o amor do Pai, e é este Espírito Santo que nos convence de tamanha verdade e nos faz querer entrar no mundo da oração e nos perder ali aos pés deste Deus que nos salvou. Um forte abraço, que Ele te abençoe poderosamente. Até a próxima reflexão.